Saudações, meus caros alunos do terceiro ano. Como esta semana é uma semana de avaliações e entregas de trabalho, nós teremos aí um outro caminho aí a ser percorrido. Vocês verificarão aí na agenda que está um pouquinho diferente só esta semana, ok? Então eu fiz algumas adaptações aí para que a gente possa dar conta aí de tudo isso, dar conta das avaliações e também dos trabalhos. Então não estranhem aí algumas alterações aí na agenda só esta semana, ok? Semana que vem nós voltamos aí ao dito normal, ao novo normal, que a gente pode chamar de novo normal, ok? E qualquer dúvida, estou disponível para vocês aí na mensageria e também aí nos horários de atividade aí, fazendo algumas adaptações aí nos horários, ok? Por causa das avaliações. Bom, semana passada a gente já conversou um pouquinho aí na videoaula e também na videoconferência aí sobre as questões de desigualdade e exclusão, que é o nosso próximo capítulo aí, o capítulo 27 do livro, que também já está disponível para vocês. Os slides já estão disponíveis na biblioteca do terceiro ano, ok? Além disso, também tem os links dos vídeos que vocês podem assistir aí quando vocês quiserem. Quando a gente fala de desigualdade e exclusão social, principalmente aqui no Brasil, a gente sempre tem a ideia de que é a mesma coisa, justamente porque quase sempre quem vive na exclusão social também vive na desigualdade social no nosso país. Mas em outros países, nem sempre isto ocorre. Em alguns países existe a exclusão social de alguns grupos, mas nem por isso elas vivem na desigualdade social, né? A gente pode acompanhar aí, por exemplo, caso, como eu comentei na outra semana, o caso dos negros nos Estados Unidos, né? O caso aí da questão racial, que anda sendo muito discutida aí no mundo a partir dos Estados Unidos. E eu sempre me pergunto como os Estados Unidos têm o poder de atingir todos os países, né? Porque quando ocorre no nosso país, parece que não é nada. E a gente vê que aqui no nosso país isso ocorre todos os dias, né? Aconteceu com o menino João Pedro lá no Rio de Janeiro, que foi morto dentro de casa aí pela polícia na favela no Rio, né? Aconteceu aí com o menino que caiu no vão do elevador na Bahia, né? Que a mãe foi fazer limpeza na casa da patroa, que por sinal é prefeita de uma das cidades lá da Bahia, né? Ela é, o marido é prefeito, né? Ela é primeira dama. E a gente vê como existe uma questão de desigualdade na questão racial, mas não existe só nessas questões. Vou preparar para vocês na próxima semana aí algo um pouco diferente para a gente visualizar um pouco como essa exclusão funciona nas ruas também aqui de São Paulo, né? E existe exclusão de várias formas, né? A gente está vendo aí a desigualdade social no nosso país deve subir muito com a questão do coronavírus, do Covid-19, muita gente desempregada. Eu tenho acompanhado muitos amigos voltando aí para suas cidades natais, né? Voltando para o Nordeste, voltando para o Rio de Janeiro, porque perdeu o emprego em São Paulo e não pode mais se manter, não consegue mais pagar um aluguel, não consegue mais pagar suas contas e tem que, muitas vezes, voltar a morar aí com o pai, com a mãe, né? Uma situação aí muito triste para essas pessoas que vêm com um sonho aí de crescer economicamente, né? A partir da migração interregional, né? Então a gente está acompanhando aí uma grande mudança no cenário econômico mundial e também no cenário econômico brasileiro, visto que o nosso país é subdesenvolvido e nos países subdesenvolvidos a desigualdade ela é maior, né? Ela é maior do que nos outros países. A gente tem uma concentração de renda aqui no Brasil muito desigual, onde 50% onde 90% da população brasileira vive na miséria ou na pobreza, né? Enquanto menos de 10% vive de uma forma melhor, né? Mais igualitária, uma desigualdade muito grande, né? Uma das características aí justamente do subdesenvolvimento. Bom, a riqueza gerada aí pelo crescimento econômico não é distribuída de forma igualitária e apresenta quadros extremos entre pobreza e prosperidade. Os problemas relacionados à desigualdade, exclusão e miséria, embora existentes em muitos países, se concentram nos países subdesenvolvidos. Como eu acabei de falar para vocês, os países subdesenvolvidos têm uma desigualdade social maior do que nos países desenvolvidos, né? Às vezes as pessoas não são ricas, mas elas vivem com acesso à saúde, com bom acesso à educação, com bom acesso aos direitos básicos, que também estão aí na Carta de Direitos Humanos, na Carta do Homem, né, que fundamenta que a gente tem os nossos direitos básicos, direito à moradia, por exemplo, e que nós sabemos que muitos brasileiros ainda não têm este direito, né? Já comentei com vocês em um outro momento que
Existem mais mais edifícios e casas vazias no nosso Brasil do que pessoas morando na rua, né? Porque a concentração de renda ela é muito desigual, né? Um país que, que não faz com que sua população tenha acesso a um trabalho, que é algo básico, né? É triste ver que um país não deixa as pessoas se desenvolverem e que muita gente ganha com algumas, muita gente não, que poucas pessoas ganham com isso, inclusive aí os nossos políticos, né, que acabam, e principalmente as pessoas ricas também. Existem pessoas que ganham com a miséria brasileira. Vou dar um exemplo para vocês. Você pega aí o Nordeste com a questão das secas. Por muito tempo, muitas pessoas vendiam, trocavam água por voto, né, água que é um direito básico, né, e mesmo assim acabava ocorrendo aí esse tipo de, que a gente chama de indústria da seca, por sinal, o nome disso é indústria da seca, né? Por muito tempo ficou conhecido como indústria da seca, que é a troca de voto por água, pelo acesso básico, né, que as pessoas teriam que ter. Então aí nós temos a desigualdade e exclusão social, que está na página 586 e 587, e aí nós temos este gráfico aqui, que é muito interessante para a gente analisar, né? Que são as pessoas vivendo com menos de 1,25 dólares ao dia a 2 dólares ao dia no mundo, ok? Então 1,25 na cor lilás, ou roxo, e 2 dólares aí na cor laranja, né? E a gente vê que é uma concentração de pessoas assim absurdas, né? Pessoas com 1,25 dólares em 1980, em torno de quase aí 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, 1 bilhão e 800 milhões de pessoas viviam com 1,25 dólares. Hoje esse número caiu, hoje concentra aí 1,3 bilhões de pessoas que vivem aí com 1,25 dólares por dia, né? Em 1980, 2,5, quase mais de 2,7 bilhões de pessoas viviam com 2 dólares por dia. A gente teve aumento aí na década de 90 e na década seguinte aí, no século 21, nós temos uma queda aí nessa numeração. A gente volta aos patamares aí de 1980, né? Então a gente pode dizer que é 2,5 bilhões de pessoas mais 1,3 bilhões de pessoas, né? Vai dar mais ou menos aí 2,6 bilhões, aliás, vai dar 3,9 bilhões de pessoas no mundo que vivem na pobreza ou na extrema pobreza, né? A gente pode dizer que metade da população mundial vive de forma desigual, né? E é triste a gente perceber isso, como essa desigualdade ela é gigante, como ela foi acentuada com a globalização, né? A questão do consumo. É importante a gente poder consumir, é importante a gente ter os nossos direitos ao consumo, a gente ter algo que a gente queira comprar, mas a gente precisa analisar também que muita gente não tem o acesso a isso, e que esse acesso ele é muito desigual, né? Justamente pelas condições que se impõem. A gente percebe que não são todos os países que têm direito à globalização, e que desde lá a colonização as coisas não mudaram muito, né? A metrópole continua a ficar cada vez mais rica e a colônia cada vez mais pobre, cada vez mais desigual, né? E a metrópole dá um pouco de direito para a gente fingir que a gente tem acesso a tudo isso, mesmo que seja parcelado em 100 meses, né? E aí aparece aí uma questão de desigualdade econômica muito grande entre as pessoas, que só foi aumentando aí com o coronavírus. O coronavírus, a gente vai perceber aí que a gente não sabe até quando vai durar essa epidemia. O Brasil fez tudo errado, né? A gente já comentou um pouquinho sobre isso em sala de aula. Eu acho que a gente ainda vai longe aqui dos países. Até os Estados Unidos devem estar numa situação melhor que a nossa muito em breve, né? Não é à toa que os brasileiros estão proibidos de entrar nos Estados Unidos e também estão proibidos de entrar aí, estarão proibidos provavelmente daqui a alguns dias. A Europa deve anunciar os países que ela vai liberar que poderá entrar no continente europeu, né? A Europa já começou a sua abertura aí para turismo, porque eles entrarão no verão daqui a alguns dias, e óbvio, o turismo traz muito dinheiro para um país também, né? E provavelmente os brasileiros não poderão entrar aí na Europa por causa do coronavírus, né? A gente está tendo mais de 1.400, quase 1.400 mortes aí por dia, né? Um dado muito triste, né? Tudo porque foi feito de forma errada. A nossa aula hoje vai até aqui, e aí nós discutiremos esses assuntos e outros assuntos na nossa próxima videoaula e também na nossa próxima videoconferência. Desejo a vocês aí uma boa semana e boa avaliação e um bom trabalho.